E falar de Deus, que Deus é bom quando tudo dá certo, é fácil. Falar de Deus quando as coisas vão para o caminho que nós desenhamos, a nossa razão desenha isso, eu gostaria disso, disso e disso, e o caminho de Deus vai levando naturalmente para isso, é fácil. Mas quando as coisas não são conforme nós imaginamos, ou os planos não são aqueles planos que nós pensamos, a coisa fica um pouco mais difícil, né? Há 2 semanas atrás, eu tive nesse mesmo púlpito a oportunidade de meditar no Salmo 46. É um salmo que fala do poder de Deus, né? Como Deus é grande, como Deus é poderoso, tudo fica pequeno perto do poder de Deus. E mal sabia nossa família que era para a gente se preparar e saber que Deus é poderoso e que tudo está no controle dele. Mas mesmo assim é difícil quando a gente não tem aquela semana que a gente desenhou, né? Mas, numa primeira crise, vou deixar de falar de Deus, que Deus é bom? Não. Vou deixar de vir à igreja? Ah, Deus não fez isso comigo, eu não gostei do meu domingo passado, então eu não vou na igreja esse domingo. Tá certo? Não. Ou talvez eu vou me rebelar totalmente contra Deus, culpar Ele das minhas frustrações e do pecado e vou me afastar totalmente de Deus. Essa é a postura? Não. Isso seria troca com Deus. Ou Deus me dá, ou eu não tenho parte com esse Deus. Ou Deus faz aquilo que eu imaginei, ou eu não quero saber desse Deus. Sendo que quando nós entendemos realmente o que Jesus fez por nós, nenhuma troca minha seria possível com Deus. Quando eu entendo o que Jesus fez na cruz pela minha vida, nada do que eu tentar trocar com Deus seria possível pagar essa dívida. Mas vamos tentar exemplificar, né, para ficar mais claro essa questão da troca, conveniência. Às vezes as coisas não são tão fáceis, numa proporção muito menor, mas a gente vira igual o torcedor de São Paulo, só aparece quando está ganhando. O torcedor de São Paulo é assim, eles somem aí durante anos, daí ganha a Copa do Brasil, aparece uma meia dúzia, mas já voltaram a desaparecer, isso é o comum deles. Ou talvez é igual aquele parente chato, né? Aquele parente que quando você tem um pouquinho de dinheiro, quando você consegue assar uma carne, quando você tem alguma coisa para oferecer, ele vem na sua casa, ele vai lá, te cumprimenta, ele está do seu lado, mas a vida ela dá uns tropeços na gente, né? E às vezes a gente não consegue manter isso. E aí ele some. E aí aquele parente não aparece mais na nossa casa, a gente não entende, não fez nada para ele, e quando a gente mais precisa, ele sumiu, um parente, um irmão. Então, quando nós fazemos coisas parecidas com Deus, porque alguma coisa não foi bem, nós estamos ficando semelhante a esse tipo de gente aí. Você não quer ser tipo São Paulino, não faça isso, irmãos. Não é bom, ou parente. Então, Deus vem tratando com a gente essas questões da conveniência. Será que eu tenho Deus no coração pelo que Ele pode me dar? Ou será que eu busco Deus no meu coração pelo que realmente Ele é? Será que eu busco a Deus no meu dia a dia porque eu tenho medo do desemprego, eu tenho medo da doença, eu tenho medo de faltar alguma coisa em casa, um convênio? Ou eu busco a Deus, entrego a Deus porque eu sei que daqui a pouco isso tudo vai passar e eu vou morar eternamente com esse Deus? Então nós precisamos entender se nós estamos realmente com Deus ou estamos convenientes com Deus. E aí a meditação de hoje vai ser no Salmo 103. Salmo 103, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, é um salmo de Davi. É um salmo que tem mais alguns versículos, acho que vai até o 22, mas hoje nós vamos ficar do 1 ao 5. O salmo diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, ó Deus, por essa noite, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, porque sentimos Tua presença durante os louvores, durante, Senhor, a Tua palavra que foi lida no início do culto, durante, Senhor, os louvores que o Senhor toca ao nosso coração, e nós louvamos a Ti com toda a nossa vontade, desejo, razão. Nós te agradecemos por isso, Senhor.
Mas agora a tua palavra, Senhor, vai ser ministrada, Pai. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que penetra os corações, a tua palavra, Senhor, que encontrando uma boa terra, dá frutos, ó Pai, 1 para 100. Nós acreditamos nessa palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha fazer grandes coisas nessa noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual é o contexto desse salmo, irmão? Salmo 103. É um salmo de Davi. É um salmo que os irmãos saindo daqui vão estar tão curiosos que vão querer ler o resto dele ali, até o 22. Não vão conseguir dormir sem ler até o versículo 22. Então, vocês vão ver que é um salmo muito bonito. É um salmo escrito por Davi ali, provavelmente quando ele já tem uma idade mais avançada. Ele já tem uma experiência por trás das suas palavras ali. A gente vai vendo ali, através das suas palavras, que ele fala realmente em adorar a Deus, realmente pelo que ele é. Não por aquilo que ele pode nos dar, né? E ele vai trazendo ali, discorrendo ali algumas frases. Alguns estudiosos falam que esse salmo ele foi escrito provavelmente depois que Davi pode ter ficado doente, e aí ele se recuperou, porque a gente vê nesse salmo várias palavras como renovação, restauração, mas outros, e esse eu gosto mais, eu fico mais com esses estudiosos, que falam que provavelmente foi Davi somente velho, já tendo passado por muitas coisas, experiente, vivido. Um Davi que já tinha passado por coisas que ele acertou. Então, um Davi que foi trabalhador, cuidou ali das ovelhas do seu pai, sempre ocupado com suas funções. Corajoso, Davi que enfrentou o gigante, que não deixava ali urso, leão, nada tomar uma ovelha. O Davi crente, aquele que não aceitava que falasse mal de seu Deus. O Davi que realmente era estratégico, que foi um grande general de guerra, que conquistou ali grandes conquistas de guerra, mas que também errou muito. Um Davi que tropeçou bastante. Um Davi que cobiçou uma mulher que não era dele e por isso pecou. Um Davi que cometeu adultério devido a um pecado que não foi tratado no seu começo. Um Davi que logo em seguida ele foi um assassino, bolando uma emboscada para o marido dessa mulher. Então, na minha cabeça, esse Salmo 103 é um homem que entendeu muita coisa durante sua vida, que refletiu tudo aquilo que foi passando, aqueles acertos, aqueles erros, aquelas vezes que nós fazemos coisas que nós nem percebemos, mas Deus levanta profetas através da sua palavra que nos corrige. Então, esse é o contexto do Salmo 103. E no versículo 1 do Salmo 103 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. O que significa aqui, irmãos? Hoje nós vamos fazer uma versão mais expositiva. Aqui nós vemos que Davi traz que nós precisamos ser íntegros em nosso modo de viver. Nós precisamos ser integral quanto ao nosso modo de viver. Bendiga o Senhor todo o meu ser, corpo e alma. Davi entendeu isso. Davi ele não praticou muitas vezes isso. Davi ele era general, ele dava ordem, os outros obedeciam, estrategista, rei. E um rei busca a justiça. Mas assim, quando ele teve a oportunidade com Batseba, ele errou. Não cometeu a justiça, não buscou a justiça. Infelizmente, hoje temos muitas vezes decisões que são parecidas com a de Davi. Nós levamos o rótulo de cristão. Nossa, que povo bonito, cristão, que louva. E que bênção, irmãos. Cristão significa pequenos cristos. Nós choramos, nós se emocionamos, nós falamos aqui palavras, Lucas traduziu bem, que Deus sabe meu coração. Mas as nossas atitudes condizem com aquilo que nós falamos? As nossas atitudes condizem com aquilo que nós deveríamos praticar? Ou simplesmente num ambiente controlado nós conseguimos fazer isso? Porque nós precisamos ser íntegros. Bendiga o Senhor todo o meu ser, meu corpo e minha alma. E aí nós vemos muitos rituais religiosos, né? A roupa adequada para uma pregação. Está na moda aqui a roupa, tem que ser... Eu fui comprar no shopping, irmãos, porque essa aqui está apertada. A Val, quando pulou, eu fiquei até com medo de estourar botão. Mas não tinha no shopping lá uma que ficasse boa e cabesse no bolso, assim, coubesse no bolso certinho. Então, a gente pulou. E aí foi essa mesmo. Mas a gente tem a roupa,
A gente tem as atividades da igreja, nós temos a liturgia, hoje vocês até fugiram um pouco, bateram palma. Nós temos várias questões religiosas. Nós temos várias questões que a gente chega aqui e fala, nossa, amado irmão, querido. Só que a gente sai daqui, a gente não consegue falar para nossa esposa que nós amamos ela. Nós saímos daqui, às vezes, e não temos condição de dar um abraço no nosso filho, de tanta barreira que existe ali entre nós e nosso filho. E o ser integral? O corpo e a alma. O que falamos e o que praticamos. Precisamos olhar para essas coisas. Davi, ele na sua idade mais avançada, ele traz isso para a gente como reflexão. Precisamos ser íntegros. Aquilo que nós falamos, precisamos praticar. Não é perfeito, né, irmãos? Nós sabemos que não dá, né? Mas precisamos buscar o varão, a estatura do varão perfeito. Meu avô falava que antigamente, quando se comprava uma casa, era baseado na palavra só. Chegava lá, não, essa casa aqui, ó, e está aqui a escritura, eu vou te pagar tal dia. E aquilo valia. Porque a prática e aquilo que era falado tinha relação. Mas hoje já não tanto. Podemos até fingir ou aparentar ser pessoas íntegras na frente do nosso pastor, do nosso líder. Mas nós não conseguimos enganar, consequentemente, constantemente, aqueles que convivem com a gente. Esses a gente não consegue enganar. Normalmente, esses são nossas válvulas de escape. Eu fico bravo com o meu chefe, mas eu não posso xingar o meu chefe, nem brigar com o meu chefe. Xingar não pode xingar ninguém, tá, irmãos? Mas eu não posso brigar com o meu chefe. Aí eu chego em casa, eu posso brigar com o meu filho. E aí eu brigo com o meu filho. E aí a válvula de escape. E aí eu tenho uma reunião, alguma coisa que não funcionou conforme eu queria, mas eu não posso falar tudo aquilo que eu pensava, porque eu estou no meio de uma sociedade que está me medindo. Mas eu chego em casa, onde é meu lugar seguro, e aí eu vejo minha esposa, e ali eu posso falar aquilo que eu sou corajoso. Precisamos ser íntegros, irmãos. Aquilo que falamos, ela tem que ser independente de situação. Aquilo que acreditamos, temos que defender como Davi defendeu o nome de Deus quando alguém falava mal, ali um circunciso falava mal de Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o Davi e com a Catarina. Nós sentamos numa mesa, nós temos em casa o costume da mesa, né? Sentamos numa mesa, sentamos na cadeira, né? Mas na mesa. E aí, naquele ambiente, a gente está passando uma dificuldade, e eu falei para eles assim, filhos, se o pai errar com a palavra, com a atitude, não espera 10, 15 anos guardando mágoa do pai, para falar, pai, você errou ali, e tacar na cara numa discussão qualquer. O pai quer corrigir hoje. Se vocês presenciaram alguma coisa que o pai não fez certo, que deve ter um monte, mas que marcou vocês, que você possa falar, porque o que o pai prega de domingo à noite, o que o pai dá aula de escola dominical, o que o pai estuda no seminário, não pode só ser teoria. Não pode ser só o encucar, que é colocar na cabeça, mas tem que ser o discípulo, que é o andar junto, que é o praticar as mesmas coisas, que é quando eu vejo meu filho dormindo, ele coloca o braço igualzinho, eu coloco debaixo do braço do travesseiro. É sobre isso. Não deixa passar 15 anos, 20 anos para falar alguma coisa assim. Vamos corrigir agora. Então, irmão, se nessa noite as ações, as palavras não correspondem ao que nós estamos praticando, reflita. Peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele possa ajudar a corrigir essas situações. Tem uma frase que eu gosto bastante de São Francisco de Assis, que fala assim, ó, pregue o Evangelho a todo tempo. Todo tempo. E se necessário, você fale. Pregar o Evangelho falado, só se ele condizer com a sua ação. Porque senão são falácias. E aí nós chegamos no versículo 2. Bendiga o Senhor a minha alma,
e não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Aqui nós vemos que Davi ressalta que nenhuma das bênçãos do Senhor deveria ser esquecida, né? E aqui a importância da gratidão. Acho que no culto hoje foi falado bastante nisso. A importância de sermos gratos a Deus. No mundo que as pessoas são tão ingratas. E não é só fora da igreja, não. Dentro da igreja também. Eu lembro de um ensinamento que meu avô falava assim. Hoje eu vou falar 2 vezes do meu avô, já. Ele faleceu faz alguns meses. Mas a gente ia sair. E aí o carro não pegou. O carro não funcionou. E meu pai sempre foi mais estourado. E meu pai ficou bravo, reclamou. E aí meu avô perguntou, mas você agradeceu todas as vezes que ele funcionou? Ele mais funciona do que quebrou. E todas as vezes que ele funcionou, você agradeceu? Não. Então agradeça a Deus por ter um carro. Então nós vivemos muito em gratidão. Nunca está bom. Se está calor, a gente reclama que está calor. Aí chega o frio. Aí a gente fala que prefere o calor. Aí chove. Daí a gente fala que prefere o tempo seco. Aí vem o tempo seco. Daí a gente prefere o tempo úmido porque as crianças ficam doentes com doença respiratória. E aí a gente nunca sabe o que quer. A gente sempre reclama. Reclama da comida. Ah, mas tem um verdinho aqui que eu não gosto. Reclama do trabalho. Ah, mas o ar-condicionado do trabalho, porque a cadeira não é mais confortável, é porque eu sentei do lado do cara que não é meu amigo. Reclama da escola. Ah, mas só eu, crente lá. Reclama da esposa. Eu não reclamo, não. Reclama dos filhos, do marido. Até do time de futebol a gente reclama. Aí, no caso, os corintianos têm respaldo para reclamar que a situação está difícil, né? Mas a gente reclama de tudo, nada está bom. Mas aí o salmista vem e fala assim, ó, não deixe esquecer de nenhuma dessas bênçãos. Mas que bênçãos? E aí eu fiz o exercício. E aí, enquanto eu vou falando o meu exercício, pense no de vocês. Aí eu lembrei da minha mãe e do meu pai cuidando de mim quando eu era pequeno com bronquite. Várias noites sem dormir. E minha mãe e meu pai cuidando de mim. Cuidando com persistência. Buscando soluções em qualquer coisa que tivesse. Cuidando de mim. Meu pai e minha mãe é uma benção, eu falo pouco isso. Aí Deus me prepara uma esposa. Linda. Perfeita. Sempre tem razão. Nunca tive razão no relacionamento. Sempre tem razão. E que se eu pudesse escolher qualquer mulher no mundo, eu escolheria ela novamente. Me prepara 2 filhos abençoados. Davi, um menino bom, menino do bem, chorão, não sei para quem ele puxou. Catarina intensa, engraçada, personalidade forte, mulher, né? Forte, firme. Tem um sustento diário, muitas das vezes estressante, corrido, cansativo, mas nunca faltou nada em nossa mesa. Mas aí talvez alguém está pensando, mas eu não tenho nada disso. Meu pai eu nunca nem vi. Morei no orfanato. Minha mãe, você não sabe como foi minha mãe. Filhos, esposa, Deus não preparou ainda. Mas Jesus entregou a vida por você. Isso já resolve todos os problemas. Ainda que eu não tivesse nada daquilo, a salvação em Cristo Jesus, ela resolve todas as coisas. Então nós vemos que um simples exercício, nós lembramos que não podemos esquecer nenhum de seus benefícios. Eu poderia passar aqui a noite inteira contando bênçãos que não têm fins, mas eu não vou nem cantar nem contar. E aí nós olhamos lá em Lamentações 3:21, um pedido, né? Lamentações 3:21 fala assim, ó, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Peça a Deus. Às vezes a vida machucou tanto você. Às vezes a vida tem dado tanta rasteira. Mas Jesus morreu por ti. E eu tenho certeza que muita coisa você vai lembrar que Deus já fez.
o sustento, a provisão, uma crise, Deus ele vai do seu jeitinho ajudando a gente. E Davi, com a sua idade, ele conseguia reconhecer isso. Ele conseguia ver isso e a importância de sermos gratos. A importância de não deixar esquecer isso, porque a vida ela vem trazendo suas dificuldades. E aí nós temos o versículo 3 e 4. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então nós vimos a questão da integridade, vimos a questão da gratidão e agora nós vemos a questão de restabelecer a comunhão com o nosso Salvador. Às vezes nossa vida, ela se encontra em pecado. Às vezes a gente está numa situação que nós desistimos de brigar contra isso. E hoje, infelizmente, nós vemos muito pecado sendo chamado de problema. Nós estamos aprendendo sobre isso no nosso treinamento. Nós vemos muitos pecados sendo chamados de problema. Ah, eu tenho um problema com a mentira. Não, irmãos, deixa eu te falar a verdade, você tem um pecado. Ah, mas eu tenho um problema com a pornografia no celular. Também tem que falar a verdade, você tem um pecado. Ah, mas eu tenho um problema com a cobiça, com a inveja. Eu tenho outra notícia, é pecado. E aí a gente começa a transformar tudo como problema para não ser confrontado e achar que nós estamos em pecado. E se nós não confessamos, nós não somos perdoados. Mas quando nós confessamos e reconhecemos, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e que cura todas as suas doenças. E aqui quando nós olhamos que cura todas as suas doenças, na minha interpretação, não é claro, mas é doenças quando a gente fala de espiritual. É que cuida do nosso interior, que cuida do nosso ser. Precisamos corrigir rotas, irmão. Mudar conduta, se arrepender, para realmente se reconectar com Deus. Reconciliar com o nosso Salvador. Tudo aquilo que nos afasta ou que cria barreiras perante eu e meu Salvador precisa ser retirado. Precisa ser tratado. Precisa ser liberto. Não vai ser fácil. Porque o inimigo sabe onde mais afeta a nossa vida. E é ali que somos mais tentados. Mas nenhuma tentação é maior que o nosso Deus. Mas por desistência, temos hoje muitas pessoas doentes em nosso meio. Temos muitas pessoas doentes, desligadas, porque não alcançaram esse perdão. Mas o salmista continua no versículo 5, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Essa palavra bens, que a gente vê aqui, ó, que enche de bens, ela é a mesma tradução quando a gente vê a palavra bom no hebraico. Eu não sou fluente em hebraico, não, mas falo mais ou menos português. Mas quando a gente vê os dicionários, é a mesma palavra. Então, quando a gente vê aqui, ele nos enche de bens, algumas traduções já falam assim, ó, Deus nos enche de boas coisas. Deus pode nos encher de bens materiais? Pode. Oh, que bênção. Um carro novo, uma casa, um videogame novo, um computador. Deus pode nos encher de bens. Mas essas coisas, elas vão depreciando, vão ficando velhas. E nem sempre elas nos trazem alegria de verdade. Agora, as boas coisas de Deus, essa é a certeza. Os bens, você vai numa casa de uma pessoa muito rica, aquela casa impecável, o porcelanato mais caro, o lustre. Mas às vezes a infelicidade lá dentro. Às vezes tristeza, cada um num quarto, não se conversam. Mas às vezes você vai na casa daquele irmãozinho mais simples, comer um pão com mortadela. Mas ali você sente a presença de Deus. Você sente a comunhão entre os familiares. Essas coisas não depreciam.
As coisas materiais depreciam. Então, o Senhor que enche de bens, aqui nós podemos entender que Ele enche de boas coisas a gente, nossa vida. E aí Ele nos preenche com essas coisas. Ele nos faz satisfeito com essas coisas. Você pode pegar alguma coisa que seu filho queira muito. Você vai dar para ele. Vai passar uma semana, ele vai querer outra coisa muito. Ou você que trabalha já há algum tempo. Você vai lá, eu preciso de um aumento, eu preciso de um aumento. Aí você vai e ganha um aumento. Passa 3 meses, você já está bravo de novo no serviço, sem dinheiro de novo e precisando do aumento. Essas coisas vão. Mas as boas coisas do Senhor, essas nos preenchem. Essas nos abraçam. Essas nos completam a ponto de nós sentirmos essa presença e nosso familiar sente a presença. Aquele que chega na nossa casa sente isso. E isso não é todo mundo que consegue conquistar. Mas são aqueles que entendem da verdade de Deus. E o salmista já numa idade, ele fala isso. E aí ele fala, deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar um pouquinho, de modo que a sua juventude se renove como a águia. Naquela época, irmão, não tinha Discovery Channel para ele pesquisar o que é a águia, o que ela faz, onde vive, o Globo Repórter, né? Onde vive, o que comem, onde moram. Não tinha isso. Mas hoje a gente pode pesquisar. Mas Deus, na sua sabedoria de quem criou a águia, Ele deixa fazer analogia lá atrás. E a águia, ela chega no momento da vida, provavelmente perto dos seus 40 anos, ela vive aproximadamente 70, ela chega nos seus 40 anos, ela precisa tomar uma decisão. Ou ela morre, velha ali, toda com o bico torto, com suas penas pesadas, carregadas, com as suas unhas encurvadas, ou ela se renova. A águia que busca o renovo, ela vai lá em cima. Aí ela bica uma parede, uma muralha, até esse bico cair e nascer um novo. Daí com esse bico que nasceu novo, ela arranca suas unhas para nascer unhas novas. E aí com a unha nova, ela troca suas penas. E 5 meses depois, ela voa. E aí o salmista fala assim, irmão, às vezes a gente está velho, 30 anos de crente, 20 anos de crente, carregando muita frustração, carregando muita dor, nossas unhas sempre arisca para se defender. Mas Jesus nos renova como a águia. Jesus nos faz novo. Jesus apaga tudo aquilo que nos marcou e nos dá um caminho novo. E esse caminho disposto a encher de coisas boas. E coisas boas, eu não estou falando de bens, mesmo podendo ser. Mas Jesus está disposto a encher de coisas boas o nosso lar. Coisas boas que é o perdão, a paciência, o amor, o discipulado, você poder sentar com a sua família em paz, fazer uma oração pelo café da manhã. Que coisa boa. Essas coisas, Deus nos renova e nos enche. Nós vamos ficar até o versículo 5. E aqui como a gente aplica isso, irmãos? Talvez a caminhada aqui, ela tem sido difícil, e no meio dela nós deixamos de ser íntegro. Às vezes uma oportunidade, tomamos decisões erradas. Às vezes o que falamos e o que pregamos e o que vivemos são coisas totalmente distintas. Às vezes a gente não tem demonstrado e testemunhado realmente o que Deus é na nossa vida. Mas Deus traz um Salmo 103 de um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, para falar
que uma pessoa íntegra é a vontade do Senhor. Busca a integridade, irmãos. Mas talvez o problema é com a ingratidão. Nada tá bom. Nada tem agradado. Coração cheio de ingratidão. Não consegue mais agradecer a Deus e visualizar tudo aquilo que Deus fez por cada um. Não consegue mais enxergar essas coisas. Deus também usa Davi para falar assim, não, ore a Deus para que não esqueça de nenhuma dessas bênçãos. Crie murais. Lembre disso. Hoje em dia está fácil. Hoje em dia você pega lá 7 anos, daí vem uma foto sua feliz lá. Há 12 anos, uma foto. Lembre dessas coisas. Deus, Ele quer realmente um espírito grato. Não independente de situações, independente de circunstâncias. E isso é dia a dia. Isso é conseguir enxergar sempre o copo meio cheio. Ah, mas eu não tenho isso. Mas provavelmente você está com aquilo na mão e você não está conseguindo enxergar. Ah, eu não tenho aquele carro. Ah, eu não tenho aquela casa. Ah, eu não tenho aquela comida. Não tenho aquela roupa, aquele tênis. Mas você está vestido, sem fome, num lugar coberto. E tem Jesus. O que mais quero eu? E aí, ou talvez, o coração ficou duro e fechado. O perdão ficou difícil de ser liberado. O perdão ficou difícil de ser pedido. Ficou difícil de confessar pecado. O pecado virou problema e o problema a gente trata no secular, no psicólogo, ou não trata. Deus também, Ele, através de Davi, fala claramente no versículo 3, que é Ele que perdoa os nossos pecados. Assim que nós reconhecemos, Ele perdoa nossos pecados. O que Ele faz? Ele trata nossas doenças. Aquilo que dói no nosso coração. Aquilo que nos atrapalha, Ele vai tratar a cada um. Sou eu, é o Salmo. E por último, e aqui a gente encerra, Ele nos enche de coisas boas. Essas coisas boas que o tempo não destrói, que não sai de moda, as coisas boas que não abalam, não quebram, que não são desgastados com o tempo, mas Ele enche nosso coração com coisas boas, com o amor pelo próximo, com a vontade de fazer a obra de Deus, de pregar esse evangelho. Se Deus é tão bom, por que estamos tão calados? Essas coisas boas vão enchendo o nosso coração, vão nos fortalecendo. Nunca vai sendo depreciado, nunca vai saindo de moda. E aí Ele faz crente águia, né? Que muitas das vezes tem que sofrer alguma coisinha ali para se livrar do que está atrapalhando. Pode ser que vai doer para se livrar. Eu não consigo me livrar disso, irmão. Peça ajuda ao Senhor. Arranca. Em Marcos a gente vê Jesus ensinando, se um olho te faz pecar, melhor entrar cego do que continuar a pecar e não entrar no reino dos céus. Mas se uma perna te faz pecar, é melhor entrar no reino dos céus aleijado do que não entrar. Se uma mão te faz pecar, é melhor entrar sem um braço do que deixar de entrar e ter a comunhão com o Senhor. Pode ser que doa, irmãos. Pode ser que aquilo que nós chamamos de problema é um pecado difícil de ser tirado. Muitas das vezes está enraizado em nossas vidas.
Nós fomos dando espaço como coisa pequenininha, ela foi entrando, 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 e hoje nós não sabemos nem mais como sair disso. Mas o Senhor é o Senhor que perdoa todos os pecados, que trata todas as doenças, que faz voar como a águia renovada, mais alto, com mais bagagem, com mais conhecimento, mas sem aquele peso da religiosidade, É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que quer encher cada um de nós com coisas boas, que quer filhos e filhas íntegros, gratos, que perdoem e peçam perdão, que se renovem e voem como águia. Curve sua cabeça, irmãos. Nós já estamos caminhando para o final. Eu gostaria de orar. Esse salmo falou muito ao meu coração. Quando está tudo bem, é fácil servir a Deus. Mas quando às vezes não está, as coisas ficam mais difíceis. E se você tem alguma dificuldade em questão da integridade, gratidão, dificuldade de liberar perdão, ou talvez a vida já te deixou tão marcado que você não consegue mais voar como a águia renovada. Dê um sinal com uma das suas mãos, a gente vai orar nesse momento. Ninguém está olhando, a gente não vai expor ninguém. Já vejo sua mão, 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 meus irmãos. Deus quer encher a vida de cada um com coisas boas. Esse é o propósito de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Pai querido e amado, te damos graças, ó Deus, por essa noite, ó Pai, onde o Senhor revela através da Tua palavra, Senhor, como nos ama, ó Deus. Como nós temos um Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda, que está disposto a perdoar, ó Deus, sarar nossas feridas, nossas doenças, ó Pai, ajudar-nos, ó Deus, no dia a dia com integridade, ó Deus. Ó Pai, como somos gratos a Ti, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, eu peço pelos meus irmãos, ó Pai, que assinaram com uma de suas mãos, ó Deus, pedindo, Senhor, a Tua ajuda, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, entrar no coração de cada um deles, ó Pai, suportando, ajudando, sarando todas as feridas, ó Deus, dando força, ó Pai, para seguir em frente, ó Deus, como águias renovadas, ó Pai. Senhor, se o processo for doloroso, que o Senhor possa estar todos os dias ao lado dos meus irmãos, ó Pai, ajudando, dando força, ó Pai, independente do processo, ó Pai, mas dê força para que não desista, ó Pai. Que nós, a Tua igreja, o Teu povo, ó Pai, possamos seguir, marchar, ó Pai, porque muitas bênçãos temos para contar, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai, cuida de cada um, ó Pai, a cada coração aqui que manifestou, Senhor, o desejo de mudança, Pai. Nós cremos, Senhor, num Deus que quando algo é confessado, algo é pedido de ajuda, o Senhor vem intervir. Foi assim no Novo Testamento inteiro, ó Pai. O cego que pedia ajuda, o coxo, ó Pai, que pedia ajuda, o endemoniado, ó Pai, que ia de encontro, o Senhor libertava, o Senhor curava, ó Pai. Cada um que foi de encontro essa noite, reconhecendo a sua limitação, ó Pai, que o Senhor possa entrar, ó Pai, e sarar suas feridas, ó Deus. E encher com coisas boas, ó Deus. Essas coisas que não desgastam, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que cuida de nós, que nos aperta, mas que nos ajuda a seguir, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.